Oi, meninas! Então, vamos continuar falando sobre a Lua, né? O que acontece? Nós mulheres, nós temos então essa sincronicidade, essa sintonia total com a Lua. É como se nós tivéssemos dentro de nós esse satélite natural, onde nós temos os mesmos ciclos, as mesmas fases. E isso não está presente somente na Lua, está presente na natureza na sua totalidade, como as estações do ano, por exemplo, que também são 4, né? Não é à toa que celebramos essas 4 estações, porque estamos celebrando também a vida, o feminino, essa jornada do sagrado presente em nós, da deusa presente em nós. Vocês percebem? Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores, que é a união dessas duas forças que cria, que traz a criação. Mas como deusas, como representação de mulheres aqui, nós precisamos encontrar e resgatar esse poder ancestral, esse poder da deusa que nos representa, da deusa primordial. Entende? Os homens buscam mais a representatividade do Deus e nós mulheres da deusa. Apesar de termos os dois presentes na nossa psique, né? Presentes na nossa essência. Mas assim, em se tratando do arquétipo lunar, o que é realmente válido e importante saber? É saber que esses 4 ciclos, né, representam um todo, como tudo, né? Então, esses 4 ciclos, eles representam um único ciclo, que é o ciclo primordial de eterno renascimento e nascimento, renascimento e morte, aliás, né? Morte, renascimento, morte e renascimento. Então, as 4 fases da Lua: Lua nova, crescente, cheia e minguante. As 4 fases da mulher: donzela, que é a primeira semana, terminou ontem o ciclo menstrual, então hoje eu adentro na fase da donzela, que representa a lua nova. A segunda semana, você, no caso a mulher, entra na fase da mãe. Por quê? É óbvio, porque estamos ovulando, então nós entramos na fase da mãe. É representado com a lua crescente. A terceira fase é a fase da feiticeira. E nessa fase é representada pela lua, obviamente, cheia. E na quarta é a fase da anciã, que representa o nosso período menstrual, né? E está ligado à fase da lua minguante. Todas essas representações arquetípicas, é importante o quê? Saber o que isso significa. Mas basicamente, só para vocês compreenderem, né? Porque eu sei que por vídeo se torna às vezes muito mais fácil, o que representa, o que essas fases representam. Representa o quê? Na fase da donzela, representa o renascimento, né? No momento em que você renasce. O que vocês precisam saber? Mulherada, nós não somos uma, nós somos 4. Nós somos 4 mulheres, porque cada fase dessa, nós somos uma, entendeu? Então, na fase da donzela, o que é, né? É o renascimento, ok. Mas o que traz à tona uma donzela, uma lua nova? O que ela traz? Ela traz com ela um poder de novo, entendeu? De desafios novos, de projetos novos, de coisas novas. Vocês percebem? E aí que nessa fase nós devemos explorar isso. Explorar de que maneira? Sabendo qual é a deusa que representa, a deusa mitológica que representa essa fase. Por quê? Porque eu vou lá pedir ajuda para aquele arquétipo. Vocês entenderam? Então, o que você vai fazer? Vai fazer um ritual para aquela deusa. Vai fazer um ritual pedindo auxílio para essa fase, pedindo intercessão, pedindo que ela esteja presente, faça-se presente para te auxiliar, para que você seja 100% produtivo nessa fase, para que você consiga ter ideias criativas nessa fase.
Então, a fase do novo começo, fase de renascimento, é justamente isso. É essa união, para trazer mais poder para a tua vida nesse momento. A segunda fase, que é a fase da mãe, é uma fase onde nós estamos mais assim, mais amorosas, mais compreensivas. E é uma fase muito essencial para quê? Para que nós possamos compreender melhor as pessoas, para que possamos ouvir mais, para que possamos abraçar mais, amar mais, ajudar mais, entende? Mas tudo de uma forma não somente assim do sentimento, mas de uma forma de entrega. É uma fase maravilhosa. É uma fase de um poder, porque uma mãe tem um poder gigante, tem uma força gigante. E nessa fase nós temos essa força em nós. Então também, né, precisamos saber quais são as deusas que representam essa fase para pedir auxílio, pedir ajuda. A terceira fase é a fase mais louca. Essa fase é complicado, né? Eu aqui falar que é a mais importante. Mas que é a fase mais power, isso eu não tenho dúvida. Que é a fase da feiticeira, que é a fase da tal chamada TPM, né? Essa fase representa o que? A lua cheia, porque a lua cheia é o quê? É a mais poderosa. Então, nessa fase, a donzela, ela já cresceu, a mãe já gerou, né? E agora ela se tornou o quê? Poderosa, porque ela já passou por vários perrengues, entendeu? Então ela se tornou poderosa. No momento que ela se torna poderosa, feiticeira de si, ela pode qualquer coisa. Só que o que acontece com a gente quando estamos nessa fase? O nosso inconsciente, ele fica, digamos, existe uma janelinha ali que durante todos os outros ciclos fica fechado, nessa fase fica aberta. E aí, as nossas sombras aparecem. Por isso que tem todo esse mito também por trás dessa questão da TPM, porque ficamos louca mesmo, ficamos assim, mais assim, como é que eu posso dizer? Mais sensíveis no sentido de intuitivas, no sentido de realmente assim, sabe quando você está nessa fase e aí você começa a pensar e começa a vir o quê? Sombras, no sentido de, vou dar um exemplo de relacionamento. Ai, será que ele não tem outra? Ai, será que ele foi em tal lugar mesmo? Essas intuições, e aí você vai ver, às vezes tem alguma coisinha, às vezes não, mas nessa fase que surgem essas questões, porque são questões tuas não resolvidas. Então, são as tuas sombras te dando a oportunidade do quê? De você saber lidar, entendeu? Te dando a oportunidade de saber lidar com as sombras. Então, é um momento do quê? É um momento introspectivo total. É um momento que você tem que cuidar com o que você faz, porque nessa fase você está poderosa. Então, a intuição ela vai te servir para você se curar. Essa que é a real. A intuição nessa fase vai servir para você se curar, porque é do teu inconsciente que estamos falando. É do teu inconsciente, é o teu inconsciente que está te dando recados. Não para que você julgue o teu marido, o teu relacionamento ou qualquer outra pessoa do teu círculo de amigos, mas para que você perceba que isso está presente na tua natureza e que você precisa curar certas coisas. Então essa fase é essencial. Essa é uma fase onde a gente tem vontade de fazer loucura. Então, que tipo de loucura que a gente faz? Por exemplo, quer mudar o visual? É nessa fase. E é essa fase que você não deve mudar de visual, porque essa fase você está o quê? Mergulhando em si mesma, entendeu? Nessa fase você está impulsiva. Nessa fase, a palavra que define a fase da feiticeira é intensa. Intensa em todos os aspectos. Nessa fase, no sexo, você é power, não tem para bater, entendeu? Por quê? Porque você está intensa, você está com as suas emoções afloradas em você. Então, nessa fase, fase necessário total pedir auxílio. Para quê? Para as deusas que representam as deusas feiticeiras, para aquelas deusas que conseguem o quê? Transitar nas sombras. Vocês percebem? Conseguem transitar nas sombras, mas não se deixam levar pelas sombras. Elas conseguem transitar e você pede auxílio para que você consiga transitar nas tuas sombras, mas não se deixe dominar por elas, tá? Então, a quarta fase, vamos para a quarta fase. A quarta fase, a fase da anciã, é o momento de se recolher e simplesmente
analisar o que foi passado pelos outros ciclos, você analisar o que? O aprendizado, tirar o aprendizado e refletir sobre o aprendizado. É uma fase mais meditativa. E você precisa respeitar isso, porque nada adianta você querer, por exemplo, criar um projeto nessa fase, porque não vai fluir com a mesma precisão do que como vai fluir na primeira fase, entende? Então, quando você conhece suas fases, você direciona a tua energia para as coisas corretas, de acordo com o teu ciclo. E a produtividade e realmente a conclusão das coisas são outras, porque existe uma ordem natural, os ciclos estão ali e essa energia natural flui de uma maneira leve, sutil, sem pesos. E isso faz total diferença mesmo na vida. Então, assim, como eu disse, tudo aquilo que antes era ligado e visto como algo sujo, sabe? Quando você fala de menstruação, é como tipo, coisa nojenta, ai que coisa nojenta, ai é horrível, tensão pré-menstrual, então, que karma, o que é isso? Não, isso tudo foi implantado em nós. Isso é sagrado, isso é divino. Nós temos isso, isso é incrível. Esses nossos ciclos são totalmente naturais e estão sincronizados com a nossa natureza e com a natureza divina da deusa presente em nós. Nós somos a representação da deusa, nós somos o sagrado feminino presente em nós. E isso é incrível e maravilhoso. Então nós celebramos nossas fases, celebramos nossos ciclos.